E aí, já parou para pensar como seria incrível poder simplesmente perguntar para o seu sistema de gestão de riscos: me mostra aí os riscos mais urgentes, e pá, ter a resposta na tela? Em português, claro. A verdade é que um monte de dados super valiosos fica meio que preso em bancos de dados complicados. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai mostrar o passo a passo para criar uma interface que deixa qualquer aplicação conversar com os dados dela, de um jeito super simples e intuitivo. Beleza, então vamos lá. Nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender qual é o desafio de fato. Depois, vamos apresentar a solução, que é um tal de protocolo MCP. Na sequência, é mão na massa. A gente vai ver como construir o servidor e o cliente. Daí, vamos ver tudo isso funcionando na prática e, para fechar com chave de ouro, um papo super importante sobre segurança. Então, qual é a grande dor aqui? Pensa só. Todas aquelas informações essenciais sobre riscos, controles, planos de ação, geralmente elas estão trancadas em tabelas e mais tabelas de banco de dados. Se um gestor precisa de uma resposta rápida, ele acaba dependendo de alguém da área técnica para montar uma consulta. O nosso objetivo é justamente quebrar esse gargalo, dar mais autonomia para quem realmente usa o sistema no dia a dia. Tá, mas e aí? Como é que a gente faz para uma aplicação de gestão de riscos, por exemplo, conseguir responder uma pergunta direta como quais são os riscos de prioridade alta que ainda têm planos de ação em aberto? Sem que ninguém precise escrever uma linha de código SQL. É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. E a resposta para esse nosso desafio, acredite, tem nome e sobrenome: Protocolo de Contexto de Modelo, ou, para facilitar, MCP. Pensa nele como a peça-chave que faltava, sabe? É um padrão de código aberto que constrói a ponte perfeita para essa comunicação fluida entre pessoas e máquinas. No fundo, o que é esse tal de MCP? Pensa nele como um conector universal. Ele basicamente cria uma linguagem padrão para que um modelo de IA, tipo o cérebro por trás do ChatGPT, consiga interagir de forma segura e organizada com o mundo exterior, seja um banco de dados, uma API ou qualquer outra ferramenta. Olha, essa analogia aqui é perfeita. Exatamente isso. Do mesmo jeito que o SBC chegou para padronizar a conexão de um monte de aparelho diferente, o MCP faz a mesma coisa no mundo da inteligência artificial, criando um padrão para conectar as IAs com todo tipo de fonte de dados e ferramenta. Simples, mas genial. E aqui está a sacada principal da arquitetura dessa solução. Ela se divide em duas partes bem claras. Pensa assim, o cliente é o cérebro da operação. É ele que entende a pergunta e organiza a conversa toda. Já o servidor? Bom, o servidor são as mãos. Ele que vai lá e executa as tarefas direto no banco de dados. Essa separação é o que faz tudo funcionar de forma tão eficiente. Beleza, então vamos começar pelo começo, né? O primeiro grande passo é construir o servidor. É ele que vai se conectar diretamente com os dados da sua aplicação de gestão de riscos e basicamente ensinar para a inteligência artificial o que ela pode ou não fazer. O trabalho do servidor é ser uma espécie de tradutor inteligente. Ele pega aquelas tarefas que seriam complexas no banco de dados, como buscar uma informação específica, e empacota elas em ferramentas bem simples, com nomes fáceis de entender, que o modelo de IA consegue compreender e pedir para usar quando for preciso. E o processo conceitualmente é bem direto. Primeiro, a gente decide quais ações a IA precisa ser capaz de fazer. Segundo, a gente escreve o código que faz a mágica acontecer, conectando cada uma dessas ações ao banco de dados. E terceiro, é só colocar o servidor para rodar e deixar ele disponível. E aqui fica super claro como isso sai do abstrato e vai para o mundo real. Em vez de uma ferramenta genérica para ver o clima, a gente cria ferramentas super específicas para o nosso sistema, como uma Get Risk Details para buscar os detalhes de um risco ou uma List Open Action Items para listar só os planos de ação que estão em aberto. Ok, com o servidor encaminhado, vamos para outra metade da história: o cliente. Essa é a parte que a pessoa que usa o sistema realmente vê e com a qual ela interage. É, basicamente, a tela de bate-papo. Se o servidor são as mãos, o cliente é o grande maestro dessa orquestra. Ele que gerencia tudo. Ele recebe a pergunta da pessoa, conversa com a inteligência artificial para decidir o que fazer, aciona o servidor para executar a tarefa e, no fim, traduz tudo aquilo numa resposta fácil de entender. E é fascinante ver o ciclo que se repete a cada pergunta. Saca só, a pessoa faz a pergunta em linguagem natural. O cliente pergunta para a IA qual ferramenta usar. A IA responde. O cliente chama o servidor para executar tal ferramenta. O servidor devolve os dados brutos. O cliente pega esses dados e pede para a IA resumir. E, finalmente, a resposta aparece na tela, prontinha e clara. Chega de teoria, né?
Bora ver como essa engrenagem toda funciona na prática, do começo ao fim, com uma pergunta real. Acompanha só o fluxo. A pergunta chega. O cliente e a IA conversam e descobrem que a ferramenta certa é a ListResks. O cliente, então, aciona o servidor que faz o trabalho pesado de buscar os dados no banco. Esses dados brutos voltam, o cliente entrega para a IA e fala, transforma isso numa resposta que um humano entenda. E pronto. É uma colaboração que funciona super bem. Mas antes da gente sair comemorando, tem um papo muito sério que a gente precisa ter. Segurança. Não dá para ignorar. Com grandes poderes, vem sim grandes responsabilidades. A real é a seguinte: a partir do momento em que a gente dá a uma inteligência artificial o poder de executar código e acessar nossos dados, a gente está, querendo ou não, abrindo a porta para novos tipos de ataques, vetores que talvez nem existissem antes. E isso precisa ser gerenciado com muito cuidado. E as ameaças não são poucas. A gente está falando de coisas como injeção de prompt, que é basicamente quando alguém mal intencionado engana a IA para ela fazer o que ele quer, mas também existem riscos de ferramentas maliciosas, da execução de comandos perigosos no sistema e até de um problema clássico de segurança conhecido como confused depth, que é quando um programa com permissões é enganado para abusar da sua autoridade. E um ponto super importante é que a estratégia de segurança vai depender muito de onde o servidor está rodando. Se ele for um servidor local, na máquina da pessoa, o maior risco é a execução de um código perigoso ali. Agora, se for um servidor remoto, online, as preocupações mudam de foco e passam a ser a autenticação, a autorização e a proteção dos dados durante a comunicação. E aqui, talvez esteja a regra de ouro para a segurança nesse cenário. A confirmação humana. Antes da IA executar qualquer ação mais crítica, qualquer coisa que altere dados, o sistema tem que parar e pedir a aprovação explícita da pessoa que está usando. É, de longe, a forma mais eficaz de manter o controle e evitar qualquer problema. Então, o que a gente viu aqui foi como construir essa interface conversacional super poderosa, mas também os riscos que vêm junto no pacote. A pergunta que fica no ar não é só se a gente consegue construir isso, mas sim se a gente está preparado para proteger isso direito. A sua aplicação, hoje, está pronta para assumir essa responsabilidade?